pornografia é algo que está assim porque a pornografia está sendo no início da adolescência, enquanto o cérebrozinho dele ainda não se desenvolveu totalmente. Então, queira você, mãe de adolescente ou não, já faz parte do repertório sexual dos jovens o uso de tecnologia, o uso da pornografia, tristemente, digo eu. E eles começam a consumir a pornografia, em média, com 12 anos de idade, principalmente a população masculina. Alguns estudos recentes mostram que um número crescente de adolescentes integra a tecnologia digital em sua vida sexual. E muitos relatam assistir a pornografia e trocar mensagens de texto e imagens sexualizadas, que é o sexting, né? Então, ficar mandando as mensagens, ficar fotografando e mandando nudes, isso é algo que os jovens fazem. E aí precisa da nossa orientação, principalmente para as meninas, né? Porque essa exposição no digital, a partir do momento que você bate uma foto dessa e põe na rede, ela vai para o mundo, né? E o sofrimento que isso vai causar é muito grande. Então a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre, a gente pode bater fotos sensuais que não aparece, né, o genital em si, não aparece o seu corpo. Não é negar, proibir, porque negar e proibir não adianta com os adolescentes, né? Dizer não faz isso não vai resolver. Então ensina formas que sejam mais cuidadosas, que protejam a sua filha, o seu filho disso. Adolescentes atuais começam a utilizar a pornografia aos 12 anos e 52% dos homens adultos relataram ter começado aos 13 anos. Então, quer dizer, é antigo o uso da pornografia e quase 14%, 13,7% se masturbavam às vezes vendo pornografia. O tempo que eles ficam consumindo a pornografia, né, até 20 minutos, de 20 a 40 minutos, mas a maioria é ali até 20 minutos, né? E a masturbação durante o consumo da pornografia, né? Porque uma coisa é você só olhar e não se masturbar. E olhando e se masturbando, 31,40%, quase 32% se masturbavam. São impactados. Ilusão de acreditar, né, que a pornografia faz parte da realidade. Eles também têm essa dificuldade. É que nem a criança pequenininha, quando fica olhando a TV, ela não sabe o que é real, o que não é. Ela conversa com a televisão, ela acha que os desenhos da televisão são coisa da vida real, que isso acontece na vida real, que está passando lá. A pornografia pro adolescente também é isso, é uma ilusão de que o sexo é daquele jeito, de que a relação sexual, o ato sexual entre duas pessoas na vida real, presencial, seria daquele jeito. E aí essas distorções são causadas pela pornografia. Por que a gente deve influenciar o não uso da pornografia por adolescentes? Porque vai impactar a vida sexual deles, e especialmente aqueles que ainda não tiveram relações sexuais, porque ele não sabe qual é a realidade, ele não tem um parâmetro, não tem reconhecimento, e pode afetar ainda suas relações entre as pessoas, interpessoais, vai ter dificuldade de se relacionar. E ele vai preferir, os estudos também mostram isso, ele vai preferir se relacionar sexualmente virtualmente, olha só, em vez de presencial, em vez do toque, de estar com outra pessoa. Olha que loucura que está acontecendo. E por que isso é tão danoso, né? A pesquisa aponta que a utilização da pornografia diminui o contentamento dos indivíduos com a própria fisionomia dele, com o afeto e a conduta sexual com o parceiro, com o relacionamento amoroso atual e o valor da confiança na relação. Então, olha como afeta. Tem casais que se separam por causa da pornografia, né? Mas a gente sabe que para o adolescente, a pornografia ela é como qualquer uso de droga, como cocaína, como álcool, como maconha, como qualquer droga, porque ela libera no nosso cérebro, né, a dopamina e essa sensação de bem-estar. E qual é o problema disso durante a adolescência? A gente não falou que o cérebro do adolescente está em crescimento, em desenvolvimento? Quando ele recebe este estímulo da pornografia para alcançar o prazer durante a vida de adolescente, quando ele for adulto, ele vai precisar desse mesmo estímulo
para chegar ao prazer. Então cria adultos incapazes de lidar adequadamente com os seus próprios sentimentos e que podem ser inclusive violentos numa relação íntima com a própria mulher, por conta de ter assistido pornografia durante a adolescência. Eu quis trazer esse dado que 82,1% dos adolescentes que nunca jantam em família viram pornografia nos últimos 30 dias. Mas como que eu vou fazer o meu filho parar de usar pornografia? De que jeito? Né? Como é que eu vou controlar isso? Sim, eu entendo, é difícil, mas com esse dado tem uma possibilidade. Se jantar em família, eu protejo meu filho de ver pornografia. Não é doido isso? Por quê, pessoal? Porque a gente junta a família, a gente cria o ambiente, a gente traz o adolescente para o núcleo familiar e ele não precisa ficar se ocupando de outras coisas. Pelo menos 3 vezes na semana. Não deixa todo mundo comer cada um na sua hora, sabe? Isso é um hábito ruim que a gente ficou nesses tempos modernos. Então vamos resgatar o jantar em família.